meus amigos, hoje eu vou mostrar para vocês uma caixa que chegou para mim lá da Elisângela e do Queco, do Espírito Santo, mostrando para vocês como que essas plantas vêm embaladas. Melhor do que isso, vou falar para vocês o que eu faço quando eu compro uma planta de qualquer lugar que seja, de qualquer orquidário, ou até mesmo quando eu ganho uma orquídea de um amigo. Qual o procedimento que eu utilizo aqui para que eu não tenha outros problemas. Uma das coisas muito comum quando a gente recebe uma caixa de orquídeas como essa que você está me vendo abrir, é que a gente recebe essas plantas e muitos que estão começando no seu cultivo, né, eles não se atentam a um detalhe, é de que essas plantas estão vindo de um outro local, que pode ter vindo com algum tipo de fungo ou de pragas. E para você não correr o risco de contaminar o seu orquidário, é que eu estou dando essas dicas para você hoje. Bom, enquanto eu vou mostrando para vocês eu abrindo essa caixa, você está vendo aí, acompanhando, também vou deixar na telinha para vocês o telefone do Queco e da Elisângela, que fazem venda, tá, de orquídeas lá diretamente do Calimã. Eles compram orquídeas lá do Calimã, fazem a revenda, né? Eles têm o orquidário deles hoje e fazem a revenda de plantas que vêm do Calimã. Então, se você quer adquirir essas plantas, basta você anotar esse WhatsApp, solicita para que ela coloque vocês no grupo. Ela faz um vídeo todos os dias às 7 da noite, também de vez em quando ela coloca vídeo à 1 da tarde, tá? Uma grande variedade de orquídeas, plantas especiais para você que gosta de orquídea. Lembrando que como a Elisângela atende pelo WhatsApp, pode ser que você demore um pouquinho para ser atendido. Então é necessário que você tenha um pouquinho de paciência, mas ela responde você depois. Bom, dando sequência então para o nosso vídeo, eu dizia para vocês a respeito dessas plantas que chegam. E alguns cuidados são muito importantes você ter. Pode parecer uma bobeira coisas que eu vou falar por aqui, mas muitas pessoas acabam perdendo plantas e inclusive contaminando o seu orquidário por simplesmente não levar isso em consideração. E eu estou me referindo justamente a gente receber plantas que estão vindo de um outro local. Uma outra coisa importante de você saber é que essas plantas passaram, seja que ela tenha vindo por transportador ou por correios, um longo período dentro dessa caixa fechada. Então é muito necessário que quando essas plantas cheguem, você faça imediatamente uma rega sobre as suas raízes. Essas plantas passaram muito tempo, né, dentro daquela caixa fechada e nas condições que podem não ter sido adequadas, temperaturas e etc. Então dessa forma, assim que a sua orquídea chegar, você já retira ela da caixa, faça uma rega sobre as suas raízes já para manter a planta hidratada, né, reidratando essa planta. Então como que você vai fazer, né? Após você pegar todas essas plantas, separar, tirou da caixa e tal, faça essa rega que eu falei para vocês. E eu recomendo o seguinte, que você coloque essas orquídeas sobre o varal. Estou fazendo apenas uma simulação aqui para vocês. Eu coloco no varal onde ela não vai pegar sol, obviamente, tá? Ela vai ficar simplesmente separada alguns dias da minha coleção. Normalmente essas plantas vêm com suas raízes nuas, né? Eu deixo ela dessa forma, separada das minhas plantas. Se você já faz a utilização de um fungicida ou de repente de um inseticida, eu até recomendo que você faça essa aplicação antes mesmo de você começar a dar o início do plantio dela e do cultivo no seu orquidário. Isso é uma garantia que eu tenho comigo, tá? Porque normalmente os orquidários profissionais, a grande maioria deles, tem um cuidado fitossanitário. Então o que é para acontecer é que esse orquidário envia a sua planta para você com qualidade, a planta sempre bem tratada, cuidada, para que sempre livre, né, de problemas com pragas e fungos. Mas se você é como eu, meio píssico com esse negócio das orquídeas, faça sim esse tratamento caso você tenha essa oportunidade. Bom, muitas das vezes nós recebemos essas orquídeas fora da época, onde nós compramos pela internet e não é época de brotação dessas plantas. Ou por vezes elas acabaram de florescer e vão entrar num longo período de dormência. É muito importante você saber sobre isso, porque às vezes nós perdemos uma orquídea dentro do nosso orquidário por comprar uma orquídea na internet na época errada. Ah, época errada, Fábio? Sim, época errada. Às vezes a gente compra uma orquídea que passou por um período de brotação, onde ela enraizou, e quando você comprou essa orquídea, o cara teve que tirar, porque ele vai tirar do vaso, né? Não é todos os orquidários, alguns até mandam e enviam essas plantas dentro do vaso enraizada para vocês, tá? Isso não é uma regra que vale para todo mundo. De toda forma, o frete vai ficar muito mais caro nessa forma, né? E portanto, são vários orquidários também que fazem a opção de retirar do vaso. E nessa essa planta vem para vocês de raízes nuas, o que pode ser um desastre quando a gente fala de cultivo.
Isso porque se ela já passou desse período de brotação e enraizamento, a sua orquídea vai ter uma grande dificuldade de novamente entrar a enraizar. O que eu recomendo para vocês então é que vocês livrem do sol, num local sombreado, num varal que vocês possam estar colocando essas orquídeas como essa que você está vendo aqui, que vocês façam isso colocando sobre as raízes dela o enraizador que você já faz uso. Que no meu caso eu faço a utilização do Cicrop, mas existem produtos muito qualificados para esse momento de quando você recebe a sua orquídea, como o Rotex, por exemplo, e até mesmo o enraizador da Forte. Minha recomendação então é de uma aplicação por semana durante 4 semanas. Desse jeitinho que você está vendo aqui. É o que nós chamamos da quarentena. Esse período vai ser o suficiente para você estar incentivando a sua planta a enraizar, além também de estar separada das suas orquídeas, evitando justamente esse problema que a gente não quer para o nosso orquidário. O nosso orquidário já está estabilizado com as orquídeas que estão lá dentro. E pode ser que algum problema venha com essa planta que pode passar para todo o resto das suas orquídeas. Se você não quer ter esse tipo de problema, faça o que eu estou recomendando para você porque é sucesso garantido. Durante o processo de 30 dias, você pode também estar fazendo as regas normalmente sobre as raízes dessa planta, tá? Então, você vai fazer as aplicações do enraizador, mas vai estar fazendo as regas diárias sobre essa planta que está com as suas raízes nuas, até que dê o prazo de 30 dias. Passando por esse período, você já fez as aplicações dos enraizadores, o perigo maior já passou, a planta não apresentou nenhum problema, basta então você plantar a sua orquídea e aí sim você vai poder colocar ela sobre os cuidados dentro do seu orquidário. E nunca é demais lembrar vocês de que quando a gente adquire orquídeas nessas condições, as plantas sofrem um grande estresse. E isso pode dificultar mesmo plantas adultas a florescer no ano seguinte. É necessário ter muita paciência para que a gente possa adequar a nossa planta dentro desse novo cultivo que ela vai receber. Isso porque tudo que ela recebia no outro orquidário, vindo ele de um amigo ou você comprando pela internet, vai ser diferente quando chegar na sua cidade, no seu microclima. Mesmo porque até mesmo as regas e as adubações também vão mudar. Ela precisa de um tempo para que ela possa se adaptar e se aclimatizar com o clima da sua cidade, com aquilo que você faz já com as suas orquídeas. Algumas se dão super bem imediatamente, né? Já emitindo raízes, enraizando e florescendo já no ano seguinte. Mas essa foi uma alerta que eu fiz porque a climatização, às vezes, de orquídea é uma das coisas mais chatas que tem e você precisa ter paciência porque ela se aclimatiza e vai florescer para você, desde que sobre um bom cultivo. O bom cultivo sempre vai ser você entregar a iluminação correta para suas plantas, as regas adequadas, para que você não deixe muito encharcado, apodrecimento de raízes, né? E principalmente a luz, gente, principalmente a luz, tá? Então seja sempre pesquisador da orquídea que você comprou para você entregar a luz certa para ela. Rapidinho ela se aclimatiza no seu clima, né? E também não cometa os erros e enganos de comprar ou adquirir orquídeas que sejam de região fria, você morando numa região quente, ou o inverso disso. Relembrando vocês que eu falei nesse vídeo, de procure comprar orquídeas para você ter um risco menor de vir a perder essas plantas, sempre na época de floração da grande maioria, que acaba a floração, ela entra num estágio de dormência, falando das catleias, né? E logo em seguida a grande maioria delas já produz nova brotação e enraizamento, dando a oportunidade de você não vir a perder essa planta. Se o cara tiver que desenvasar um vaso, que a planta ainda está longe da sua floração, ou já passou pelo processo de brotação e enraizamento, você pode vir a perder essa planta. Não levar isso em consideração pode fazer com que você perca dinheiro. Espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente tem um encontro marcado no próximo vídeo. Eu espero por você lá. Se inscreve no canal Orquídeas em Ação. Desperte o orquidófilo que existe em você. Ó, um super beijo e tchau!